Nesta aula vamos fazer dois exemplos, né, em que aplicamos o teorema de mudança de variável para resolver, né, integrais duplas. Aqui eu vou relembrar rapidamente o teorema de mudança de variáveis na integral dupla. Você precisa encontrar uma transformação t de R2 em R2 que seja bijetiva e tenha derivadas parciais contínuas, de modo que ela age num plano UV e t de UV deve ser xy, onde as duas coordenadas são dadas por x igual a x de UV e y igual a y de UV. E nós devemos supor ainda que o determinante da matriz jacobiana de t, né, que é esse determinante aqui, que ele seja diferente de zero. Nessas condições, se f for contínuo numa região D, nós temos que a integral dupla em D de f de x, y, dA é a integral dupla na pré-imagem de D pela transformação T, de f composta com x de UV e y de UV, isso é a mesma coisa de f composto com t de UV, que multiplica o módulo do determinante da matriz jacobiana du dv. Então, primeiro exemplo, vamos calcular a integral dupla em R dessa função aqui, exponencial de x mais y dividido por x menos y, onde R é essa região trapezoidal com vértices 1, 0, 2, 0, 0 menos 2 e 0 menos 1. Então vamos começar desenhando a região. Então a gente marca os pontos aqui, ó. Imagina que aqui é 1, 0, bem aqui é 2, 0, aí bem aqui é 0 menos 1, e mais aqui embaixo é 0 menos 2. Então a figura deve ser essa aqui, ó. Você liga os pontos, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e essa daqui. Pronto, então tá aqui a tua região trapezoidal, essa daqui. Então você tem que tentar agora definir uma transformação, né? Uma transformação de mudança de variável. Então a sugestão é sempre tentar pegar algo que simplifique sua função. Então a gente vai pegar a própria forma da função. Veja que aqui, ó, o numerador dessa exponencial é x mais y e o denominador dessa potência dessa exponencial é x menos y. Então vamos pegar a mudança de variável, né, exatamente dessa forma. Vamos pegar u igual a x mais y e v igual a x menos y. E a gente quer determinar o quê? A gente quer determinar uma função t de uv que seja x de uv, y de uv. Aí observe uma coisa, a gente fez essa observação aqui para mudança de variável. E eu quero chegar que essas duas coordenadas da sua transformação t que você vai definir, que elas sejam funções de u e v. Só que aqui está o contrário, né? Aqui você está tendo o seguinte, você está tendo u de xy e v de xy. Você quer o contrário, você quer que x dependa de u e v, e não que a u dependa de x e y. Então daqui você vai tentar isolar x e y como funções de u e v. Então você resolve um sistema simples, né? Você vai ter isso aqui, ó, u igual a x mais y e v igual a x menos y. Aí você pega as duas e soma. Então o que é que você vai ter? Você vai ter u mais v igual a 2x, né? Porque você cancela o mais y com o menos y. Isso implica que x igual a u mais v sobre 2. Isso aqui vamos chamar de 1. Aí agora você pega as duas também e dessa vez você subtrai. Porque com isso você cancela o x, né? Você vai ficar assim, com u menos v igual a 2y. Você subtrai da primeira à segunda. Você cancela o x e fica menos y. Aí mais y com y em cima, 2y. Isso implica que y vai ser u menos v sobre 2. Aí beleza, isso aqui que você tem agora serve, né? Isso aqui está dependendo, é x, se você reparar bem, isso aqui é x de uv, né? Uma função que depende de u e v. E essa daqui é uma função y de uv, depende de u e v. Perfeito, aí agora você define direitinho sua transformação. T de uv vai ser u mais v sobre 2
u menos v sobre 2. E isso vai resultar, né, nesse xy, do jeito que a gente exige na hipótese do teorema. Veja essa hipótese aqui, ó. E além disso, né, você nem precisa quebrar a cabeça, você já viu que essa função t que você fez, ela é bijetiva. Oxente, onde foi que você fez isso? Oxente, você pegou bem aqui, ó. Você tem a função inversa dela. Essa daqui que você definiu no começo é exatamente t a menos 1. É a sua função inversa, né? A t a menos 1, do jeito que ela está agindo aqui, o que é que ela faz? Ela pega o x e o y e leva exatamente em uv. E o que é que ela faz? Ela faz exatamente, pega xy e leva em x mais y, que é igual a u. E pega xy e leva em x menos y, que é igual a v. Então, você já tem essa função inversa definida. Na verdade, ela é essa daqui, ó. Ela é x mais y, x menos y, que é igual a uv. Função inversa, portanto, essa t ela é bijeção. E ela é diferenciável. Você vai observar isso quando a gente calcular o jacobiano, porque você calcula as derivadas parciais, né, e vê que as derivadas parciais são contínuas, do jeito que o teorema exige. Então vamos fazer logo isso. Vamos calcular o jacobiano. Lembra que o jacobiano vai ser xy e aqui embaixo nas variáveis u e v. Aí você lembra que é o determinante. Na primeira linha você tem as derivadas da primeira coordenada da sua função t, ou seja, é x, com respeito a essas duas variáveis de baixo, né? Então, com respeito a u, com respeito a v. E você faz o mesmo para y. dy du, dy dv. Mas aqui é bem simples, né? Você pode, não precisa nem escrever muito. Basta você pegar essa fórmula aqui. Essa primeira é exatamente o x de uv e essa segunda é o y de uv. Então, o que é derivada de x com respeito a u? É apenas 1 sobre 2, né? Porque você tem esse v sobre 2, ele vira zero, porque é constante, né, visto de u, e você fica derivando apenas u sobre 2. Derivada de u com respeito a u é 1, né? Portanto, isso dá 1 meio. Aí, derivada de x com respeito a v também é 1 sobre 2. Aí, a de baixo, né, derivada de y com respeito a u é 1 sobre 2. E derivada de y com respeito a v dá menos 1 sobre 2, né, porque tem esse sinal de menos aqui nessa expressão da segunda entrada. Mas, calculando esse determinante aí, você vê que é menos 1 sobre 4, né, que é o resultado da multiplicação dessa diagonal. Aí, menos 1 sobre 4 também, que é o resultado da diagonal secundária. Ou seja, isso vai dar menos 1 sobre 2, que é diferente de zero. Então, a gente já tem, né, todas as hipóteses satisfeitas. Você vê que essas derivadas aqui da t, elas são contínuas, né, são constantes, na verdade. Então, claramente são contínuas. Então, nós estamos aptos, né, nós estamos cumprindo todas as hipóteses do teorema. Então, nós podemos utilizar essa fórmula 32. A integral dupla sobre r de e elevado a... Aí vamos lembrar aqui qual é a função. É x mais y dividido por x menos y. dA é igual a integral dupla sobre t a menos 1 de r da sua função, né, só que você substitui agora a sua mudança de variável. Você coloca no lugar do x, o x de uv, no lugar do y, o y de uv. Ou seja, em cima, como você tem x mais y, aí você lembra, você vai trocar o x mais y por u e o x menos y por v. Então, você vai ficar com e elevado a u dividido por v, multiplicando o módulo do determinante jacobiano, du, dv. Aí, isso aqui você já pode até colocar assim. Você vê que o jacobiano deu menos 1 sobre 2, então aqui no módulo ele vai dar 1 sobre 2 positivo. Então, você pode colocar até aqui fora da integral, ó, 1 sobre 2 da integral dupla sobre t a menos 1 de r de e elevado a u sobre v, du, dv. Pronto, então a gente tem que resolver essa daqui. Aí o que a gente ainda não procurou entender direitinho é o que é isso aqui. O que é a pré-imagem de r por t? Então vou reescrever novamente a figura. Aqui está a sua figura
e esse aqui é o seu R, né, a sua região R. Então, a gente vai ter um outro plano, que é o plano UV. Aí, conforme a ideia geométrica que eu dei do teorema, você tem esse plano UV e a partir dele sai a sua transformação T, né, que ela leva uma certa região daqui, exatamente aqui nessa região R. Portanto, como a T é bijeção, a transformação inversa, né, T a menos 1, ela mapeia exatamente R nessa região que eu coloquei de vermelho. Portanto, essa região de vermelho é exatamente o seu T a menos 1 de R. Ela é a pré-imagem de R dentro do plano UV. Então, a gente tem que determinar isso, né? Determinar esse T a menos 1. Como é que a gente vai abordar isso? Basta você observar onde é que esses lados, né, os 4 lados da figura, onde é que eles ficam posicionados no plano V. Ou seja, esse lado aqui, esse primeiro, né, essa retazinha aqui que fica entre 1, 0 e 2, 0, é dado pelo conjunto de pontos do tipo x, 0, onde x fica entre 1 e 2, né, porque aqui a coordenada y é 0, você está em cima do eixo x, e você está variando de 1 até 2. Né? Então, esse aqui é x0 com x pertencente a 1, 2. Aí essa outra aqui, que reta é essa? Essa é a reta dos pontos 0y e com y variando de onde para onde? Com y em menos 2, menos 1. Aí agora essa mais de fora, que reta é essa? Essa é uma reta que passa aqui em y igual a menos 2 e x igual a 2. Então você pode verificar que ela é a reta de equação y igual a x menos 2. Exatamente porque quando você tem x igual a 0, você está aqui em cima desse ponto de coordenada y igual a menos 2. E quando você tem y igual a 0, você fica no ponto que tem coordenada x igual a 2. Então você está aqui exatamente em cima de 2, 0. Mas isso aqui é a mesma coisa que escrever x menos y igual a 2. Então essa reta aqui é a mesma coisa que essa. De modo inteiramente análogo, você verifica que essa reta aqui de cima, que passa aqui em 0 menos 1 e 1, 0, é a reta de equação x menos y igual a 1. Aí beleza, você conhece aqui as equações, né? As equações das retas desse lado aqui no plano XY. Então, como é que você vai entender a figura aqui no plano UV? Eu vou apagar essa parte aqui que eu marquei, para a gente fazer a figura correta. Isso de certa forma será bem simples, porque na verdade a gente conhece a transformação T a menos 1, né, que mapeia essa região R aqui na região do plano UV. Basta você olhar aqui para a substituição que você fez no começo. Você olha para essa daqui, ó. Você chamou U de x mais y e você chamou V de x menos y. Então você repara o seguinte, essa reta e essa outra, olhando para essa equação aqui de V, você nota que elas significam o seguinte, significam V igual a 2 e V igual a 1. Ou seja, o correspondente lá no plano UV dessas duas retas, x menos y igual a 2 e x menos y igual a 1, são essas retas aqui, ó. A reta V igual a 1 e a reta V igual a 2. Então, os correspondentes aqui a essas duas são exatamente essas duas retas. Então, falta a gente analisar só essas outras aqui, que é essa e essa daqui. Mas eu escrevi a expressão de T a menos 1 para vocês bem aqui, ó. T a menos 1 de xy é x mais y, x menos y. Lembre do começo. T a menos 1 de xy igual a x mais y, x menos y. Então, para a gente mapear esse segmento aqui e esse outro segmento, você calcula exatamente T a menos 1 desses pontos, do tipo x0 com x em 1, 2 e 0y com y em menos 2, menos 1. Então a gente faz isso, ó. T a menos 1 de x0 é exatamente x.
E isso, por ser a inversa, deve ser o v, não é isso? Mas como u é igual a x e v é igual a x, isso vai significar que é u igual a v. E quando você faz t a menos 1 dos pontos de tipo 0y, isso vai dar y menos y. E isso deve ser uv. Então isso vai implicar que u é igual a menos v, né? Porque inverte o sinal. Aí o que é que vai ser isso na figura? Ora, vai ser bem simples. O que é a reta u igual a v? Essa reta aqui, ó. Reta que passa bem aqui no meio. Essa de vermelho aqui vai ser u igual a v. E o que é u igual a menos v? É a reflexão dela, né? Essa daqui, u igual a menos v. Portanto, a tua região de integração agora, quando você olha t a menos 1 de r, é exatamente essa parte de laranja. Em particular, quem é que são esses vértices? Por exemplo, esse daqui é o vértice 1, 1, né? Porque você tem u igual a v e tem v igual a 1. Portanto, u também é 1, então isso aqui é 1, 1. Aqui é o vértice 2, 2. Porque você tem v igual a 2, né, que é essa reta de cinza, e você está tocando a reta u igual a v. Portanto, é 2, 2. Aqui desse lado, né, como a figura é simétrica, isso aqui seria menos 1, 1. E esse outro aqui é menos 2, 2. Aí veja o seguinte, ó. Vamos fazer uma comparação aqui. Essa reta daqui, ela corresponde, quando você faz a mudança para o plano V, corresponde a essa daqui que eu estou marcando. Enquanto que essa daqui, que é a reta que fica entre 1, 0 e 2, 0, ela corresponde a essa daqui. Aí, você tem o vértice aqui 1, 0. Né? Aí eu lhe pergunto, esse vértice daqui, ele é o correspondente desse vértice 1, 0? É claro que é. É só você observar que t a menos 1, né, que é a transformação que sai de R para t a menos 1 de R. Quando você faz ele em 1, 0, é exatamente a soma, né? X mais y, x menos y, que é exatamente 1, 1. Ou seja, você tem vértice, né, que esse vértice aqui, ele é mapeado no vértice correspondente. Né? Ele é mapeado bem aqui nesse daqui. E você pode verificar que vale para todos esses vértices. Né? Aí você, com isso, pode me perguntar, professor, então não podia ter construído a figura apenas fazendo a transformação inversa nos 4 vértices e daí fechando a figura, não? Aí a resposta é não, porque como é que você ia saber se você poderia fechar a figura em retas? Né? Se de repente formassem curvas, aí você não ia fazer direito, né? Então sempre é bom, né, mapear os lados, né? Porque às vezes, não necessariamente, dependendo de sua transformação, eles são retas, como foi essa daqui, né? Você levou uma região trapezoidal em outra, né? No final das contas. Daí, com essa nossa região T a menos 1 de R, ficou bem fácil de descrever, né? Ó, T a menos 1 de R vai ser que conjunto? Vai ser o conjunto dos UV. Aí como é que você descreve essa região trapezoidal? Você pode usar as mesmas ideias, né, de região do tipo 1 ou do tipo 2, como você conhece. Aqui eu vou usar a seguinte descrição. Eu vou colocar o V entre 1 e 2, ou seja, o V vai estar variando nessa parte aqui, ó, entre a reta cinza V igual a 1 até V igual a 2. Então pego e faço assim, ó, 1 menor ou igual que V, menor ou igual que 2, e o Q, né? Onde é que fica variando o U? Se você reparar, o U fica variando desde aqui, a reta U igual a menos V, até chegar nesse outro lado, que é a reta U igual a V. Então a variação do U você olha assim, né, nessa direção. Sai dessa reta do vermelho para essa outra. Então você tem o seguinte, você tem que menos V menor ou igual que U, menor ou igual que V. Pronto, então está descrita aí tua região T a menos 1 de R. E agora vamos poder terminar o cálculo da integral, né? Vamos continuar a conta daqui. Então de estrela,
Como é que a gente conclui a conta? Vai ser igual a 1 sobre 2. Aí você já pode colocar na forma de integral iterada, né? Você vai ter 1, 2, isso é a variação de v. Então você coloca lá no final um dv. E dentro você coloca a variação de u. U vai de menos v até v. Você coloca a sua função, que é elevado a uv, du. Pronto, então tem que resolver essa daí. Aí, ó, você tem que perceber que você vai integrar, né, em u, né? Essa integral dentro é em u. Então você pode fazer uma substituição bem simples. Você pode fazer u sobre v igual a um w, por exemplo. Então du sobre v igual a dw, o que implica que du vai ser vdw. Daí, se você observar só a indefinida, você tem isso aqui, ó, e elevado a u sobre v du. Mas isso é a mesma coisa, né, fazendo a substituição, que e elevado a w, v dw. Só que a integral de e elevado a w, né, é o próprio e elevado a w. Então, o resultado é v e elevado a w. Só que aí você volta à sua variável original, né, que é u sobre v. Então, isso fica assim. Então, você pega e joga aqui esse resultado. Isso dá 1 sobre 2, da integral de 1 até 2, de v e elevado a u sobre v. Você fez a integral em u, né? Então é para você substituir em u igual a menos v e u igual a v. E depois você integra em dv. Mas aí substituindo em u igual a v, você fica com v exponencial de 1. Então isso vai ficar assim, ó, 1 meio, a integral de 1 até 2 de ve, né? Porque fica v sobre v, que é 1, menos v é elevado a menos 1, né? Porque você fica com menos v dividido por v, que é menos 1, dv. Mas essas exponenciais são termos constantes, né? Você pode tirar para fora. Então fica assim, menos e a menos 1 sobre 2, integral de 1 até 2 de v dv. Mas aí, o que é a integral de v? V ao quadrado sobre 2. Então, quando você substitui, você fica com 4 sobre 2, que é 2, e depois fica com 1 sobre 2. Mas isso vai dar exponencial menos 1 sobre 2. E esse resultado aqui vai dar 4 menos 1, que é 3, dividido por 2. Portanto, o resultado final é 3 sobre 4 de e menos e a menos 1. Pronto, e isso termina o exemplo por meio da mudança de variável. Aí aqui um outro exemplo, vamos calcular essa integral sobre d dessa função x menos y é elevado a x2 menos y2 dA, onde d é limitada por essas linhas e essas duas curvas. Então vamos começar desenhando a região. A reta x mais y igual a 1 é a mesma coisa que y igual a 1 menos x, que é uma reta que deve ter coordenada y igual a 0 quando você tem x igual a 1, ou seja, ela passa aqui por x igual a 1, e quando você tem o x igual a 0, você deve ter o y igual a 1. Então ela passa aqui por 1, 1. Então seria essa daqui, ó. Enquanto que essa é a mesma coisa que você fazer y igual a 3 menos x. Então é análogo, é a que passa por 3. Então imagina que aqui é 3. Deixa eu altear um pouquinho aqui. Então seria essa daqui, ó. Aí, e o que é que seriam essas duas aqui? Primeiro, dessa daqui, você pode passar o sinal de menos, né? Multiplicar os dois lados por menos 1. Então essa primeira é y2 menos x2 igual a 1. E o que é isso aí? Isso é uma hipérbole. Nesse primeiro caso, seria uma hipérbole centrada em y, né? E que sai a partir daqui de 1. Seria essa daqui, ó. E essa outra, x2 menos y2 igual a 1, também é uma hipérbole. Só que essa é centrada aqui em x, né? Então seria essa daqui. Então qual é a tua região, né? A tua região D? É essa região que está entre isso tudo, ó. Essa que seria a tua região D. Aí vamos fazer parecido com o exemplo anterior. O problema geralmente das exponenciais é que elas são complicadas de integrar. Então a gente pega uma substituição de modo que deixe essa função aqui do integrando o mais simples possível. Aí você repara dessa identidade aqui, ó, que x2 menos y2 é a mesma coisa que x menos y, que multiplica x mais y. Aí você vê, ó, que tem x menos y bem aqui
e você vai ter x menos y no expoente. Além disso, você tem um x mais y. Então, a substituição mais conveniente, né, que a gente pode tomar é sendo u igual a x menos y e v igual a x mais y. É exatamente a substituição que a gente usou no último exemplo. Se você reparar, foi a mesma substituição. Daí a gente resolveu um sistema, né, no último exemplo, e observamos que x deve ser u mais v sobre 2 e y deve ser u menos v sobre 2. Né? Você obtém direto aí, somando e subtraindo essas duas equações de cima. Isso aqui é consequência direta. Daí, consequentemente, a gente define t de uv como sendo exatamente essa transformação, né? U mais V sobre 2 e U menos V sobre 2. E o que é que essa T é? Ela é bijetiva, né? Porque tem inversa, e ela tem derivadas parciais contínuas. E daí, pelo exemplo anterior também, né, a gente tem que o jacobiano ele deu menos 1 sobre 2. É só você fazer a mesma coisa desse exemplo. Ó. Deu menos 1 sobre 2, bem aqui. Então, a gente tem, pelo teorema de mudança de variável, a integral dupla em d de x menos y elevado a x2 menos y2 dA é a mesma coisa, né, que a integral dupla em t a menos 1 de d. Aí, a sua função você já faz a substituição. Você chamou x menos y de u e x mais y de v. Então, vai ficar assim, u é elevado a uv. Porque uv é exatamente, né, você trocar esse produto, x mais y por vezes x menos y, por v e por u. Aí você consegue exatamente esse uv. Vezes o módulo desse jacobiano, du dv. Só que daí o módulo do jacobiano é 1 sobre 2. Então você deve ter 1 sobre 2 da integral dupla em t a menos 1 de d, de u é elevado a uv, du dv. E daí o trabalho agora se resume a entender o que é t a menos 1 de d. Daí eu vou colocar novamente a figura. Aí vamos fazer exatamente como no exemplo anterior. Né? Vamos observar o que é que essa figura vira quando você está no seu plano UV. Lembre que a transformação T que a gente definiu, ela vai levar alguma região de UV, né, por meio da T dentro de D. Daí, como a T é bijetiva, você vai ter a inversa T a menos 1, que ela mapeia D nessa região aqui. Portanto, a região que está aqui no plano V deve ser exatamente T a menos 1 de D. Então, é isso que a gente vai determinar. Para isso, faça do mesmo jeito. Você pega e vai notar o que é que acontece com cada delimitador de sua região quando você aplica T a menos 1. Por exemplo, essa daqui que eu acabei de marcar de verde é dada pela reta x mais y igual a 3. Só que x mais y igual a 3, você, quando leva para o v, você tem feito essa substituição aqui. Ó. Vamos lá para cima. Você tem feito u igual a x menos y e v igual a x mais y. Então, colocando aqui só para a gente ficar utilizando. Então, quando você tem x mais y igual a 3 e x mais y igual a 1, você automaticamente, quando vai para o plano UV, você troca por v igual a 3 e v igual a 1. Então, ó, você vai ter aqui a reta v igual a 1 e aqui em cima a reta v igual a 3. Ou seja, você acabou de mapear essas duas de verde aqui, essa e essa outra. Agora a questão ficou em cima dessas curvas de vermelho, né? Essas curvas que dão esses dois delimitadores aqui. O que é que eles vão se tornar quando você observa o plano UV? Aí é só você observar as funções que dão essas curvas. Elas são dadas por x2 menos y2 igual a menos 1 e x2 menos y2 igual a 1. Só que x2 menos y2 você sabe escrever, né? Na forma x mais y, que multiplica x menos y igual a menos 1. E essa daqui é a mesma coisa que você fazer x mais y, que multiplica x menos y igual a 1. Ora, mas isso é uma maravilha, né? Porque você sabe que x mais y é v e
x menos y é 1. Então, portanto, x mais y que multiplica x menos y igual a 1 é a mesma coisa que o v igual a 1. Ou seja, você pode até colocar assim, v igual a 1 sobre u. Aí beleza, você já tem uma delas, né? E a outra? A outra você vai ter x mais y, que multiplica x menos y, igual a menos 1. Só que daí a mesma substituição, você vai ter uv igual a menos 1. Isso implica que v igual a menos 1 sobre u. Então você vai observar o que é que são essas duas equações aqui no seu plano V. Você sabe descrever essas duas. São exatamente essas aqui, ó, que fazem isso. Essa daqui seria v igual a 1 sobre u. E essa outra seria v igual a menos 1 sobre u. Você sabe descrever essas duas, é bem simples. E daí, o teu T-1 de D é essa região, que você pode descrever nos moldes do exemplo anterior. Você vê que o V está indo de onde para onde? Está indo de 1 para 3. Então, seria essa parte aqui. Então, você poderia descrever T-1 de D como sendo o conjunto dos pares UV, no qual você tem que 1 menor ou igual que V, menor ou igual que 3. E qual é a descrição de U? Mais U você sabe de onde para onde, né? Você sabe que você pode limitar entre essas duas curvas aqui de vermelho. Mas para você limitar, você deve fazer uma mudança bem simples. Você pega e passa, você troca a divisão do U pelo V, né? Você passa o U multiplicando e passa o V dividindo. Então essa daqui seria U igual a menos 1 sobre V. E essa outra seria U igual a 1 sobre V. Então daí você sabe limitar o U, né? O U fica entre menos 1 sobre V e 1 sobre V. Né? O U fica limitado assim. Então você tem isso aqui. Pronto, agora está perfeito, né? A gente pode continuar o cálculo, que a gente parou bem aqui. Só faltava descrever realmente quem é essa região. Então vamos continuar a conta. Então de estrela, né, você vai ter 1 sobre 2. Aí você já pode escrever a integral na forma iterada. Você vai ter o V entre 1 e 3, né? Então você já coloca aqui o dV. E a variação do U, como é que vai ser? Vai ser de menos 1 sobre V até 1 sobre V. Aí da sua função, né? Você descobriu que é U é elevado a UV. Mas aí você pode fazer novamente uma substituição simples para saber resolver essa integral de dentro. Você pode chamar UV igual a W. Então, como você está integrando em U, você vai ter que V du igual a dW. Daí você vai ter du igual a dW sobre V. Então a integral ela fica assim: U é elevado a UV du é a mesma coisa que essa integral aqui. Você tem U vezes V igual a W. Então você pode fazer que U é W sobre V. Então fica assim: W sobre V. Aí quem é E elevado ao V? E elevado a W. Aí você vai ter dW sobre V. Então daí você pode pôr para fora 1 sobre V quadrado, porque isso é visto como constante. E você deve integrar W E elevado a W dW. Mas aí é só lembrar dessa integral aqui, integral de x é elevado a x, que ela é feita via integração por partes, se você quiser fazer, mas o resultado dela é x é elevado a x menos e elevado a x. Se você quiser confirmar, basta derivar, né? Derivar essa expressão desse lado, você deve obter o integrando. Portanto, né, você deve ter que isso aqui vai ficar 1 sobre v ao quadrado de w e elevado a w menos e elevado a w. Ou seja, substituindo o w de volta, né, vai ser u vezes v. Então, isso fica u sobre v e elevado a uv menos e elevado a uv sobre v ao quadrado. Aí agora você substitui isso nessa integral, né? Isso vai se tornar então a integral de 1 meio, né, que vai de 1 até 3. Aí a de dentro você já fez, deu esse resultado aqui, né? U sobre V é elevado a UV menos E elevado a UV
sobre v ao quadrado. Isso com u igual a menos 1 sobre v até u igual a 1 sobre v dv. Daí, quando você substituir 1 sobre v, você vai ter o seguinte: o meio da integral de 1 até 3. Aí, quando você troca u por 1 sobre v, você fica com 1 sobre v ao quadrado e, né, porque você troca o u por 1 sobre v e cancela os v's, fica apenas e elevado a 1. Aí no outro a mesma coisa, menos 1 sobre v ao quadrado e. Aí tem o sinal de menos, aí você coloca agora em u igual a menos 1 sobre v. Então vai ficar menos 1 sobre v ao quadrado e elevado a menos 1. E no outro você vai ter menos e elevado a menos 1 sobre v ao quadrado. Ou seja, esse primeiro aqui dá quanto? Esse primeiro aqui dá 0, né? Você cancela um com o outro. Porém, esse outro aqui vai dar 2 vezes 1 sobre v quadrado e elevado a menos 1. Então, você pode até colocar aqui fora 2 vezes e elevado a menos 1 sobre 2, integral de 1 até 3 de 1 sobre v quadrado dv. Daí, você cancela esses dois, né? Vai ficar apenas e elevado a menos 1. Qual é a integral de 1 sobre v quadrado? É menos 1 sobre v. Então, vai ficar menos 1 sobre v, de v igual a 1 até v igual a 3. Isso é a mesma coisa que é a menos 1. Substituindo em 3 vai dar menos 1 sobre 3. Substituindo em 1, lembrando que tem esse sinal de menos, né? E o menos com o menos da fórmula do Teorema Fundamental do Cálculo fica um mais 1. E daí, isso vai dar exatamente 2 terços. 2 terços de e elevado a menos 1. Pronto, então tá aí a resposta desse outro exemplo. Pronto, e com isso a gente termina a aula de hoje. Na próxima aula a gente faz 2 exemplos utilizando a integral tripla, né, para mudança de variável.